Então ele vai formular a tese. Olha o conectivo para inserir a tese, né, para fazer uma ligação entre a citação e a tese dele. Ele usa nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, ou a relação com o tema, desde a sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. Olha o gancho, olha o vínculo que ele estabeleceu entre a citação e a elaboração da tese. E aí ele vai continuar. No entanto, ainda há obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso do Brasil. Por que isso ocorre? Olha o projeto de texto que a gente trabalhou em sala. Isso ocorre por dois motivos. Primeiro, por conta da elitização do espaço público, e aí foi isso que me chamou a atenção. Que argumento forte e que argumento voltado para o tema, e também pela insuficiência intelectual presente na sociedade. Então essa democratização para esse candidato, ela não ocorre devido a esses dois motivos, galera: a elitização do espaço público e a insuficiência intelectual. Agora, como é que ele termina a introdução? Que nós também podemos ir por esse caminho. Além dele ter cumprido, você percebeu que ele cumpriu as três funções da introdução. Apresentou o tema, usando como estratégia a alusão filosófica, estabeleceu a tese e estabeleceu o projeto de texto. E aí, esse último período da introdução dele, a gente também pode usar. O que é isso? É quando a gente dá indícios para a banca do que a gente pretende trabalhar na intervenção. Então, olha o último período. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Então, Ricardo, depois que eu cumpri o objetivo da introdução, eu posso dar um indício para a banca de que eu pretendo intervir nesse problema? Sem nenhum, não tem problema quanto a isso. Você pode fazer dessa forma. Então, olha só, espero que todos tenham entendido esse parágrafo de introdução dele, lembrando a nossa estrutura. Apresentou o tema, construiu a tese, fez o projeto de texto. Agora vamos para o desenvolvimento dele. Ou seja, ele vai explicar o primeiro argumento. Que argumento é esse? A questão da elitização do espaço público. Ou seja, o que é isso? Ele vai explicar esse argumento iniciando com a Constituição. Olha o repertório que ele vai usar. Então ele utiliza da Constituição para construir o tópico frasal. Ou seja, o tópico frasal dele é colocando que, embora a Constituição assegure direito igualitário, infelizmente, nós ainda não vimos essa igualdade em relação ao cinema. Esse é o tópico frasal dele. Agora, como é que ele vai provar isso? Primeiro, ele vai trabalhar um pouco essa questão dessa localização, e aí ele vai dizer que a maioria dos cinemas estão localizados em shoppings, ou seja, olha a relação com o argumento. Se ele diz que é só a elite, ou que a elite é um dos grupos privilegiados de acesso ao cinema, olha ele provando e comprovando a tese dele. Além desse exemplo do shopping, ele vai usar um outro repertório, que é o repertório de um sociólogo chamado Gessé Souza, em que ele diz que esses grupos vulneráveis, eles acabam sofrendo por conta dessa privação do cinema. Eu sei que eu estou lendo para vocês, mas esse material ele vai estar disponível na plataforma da escola. Esses slides, eles vão estar lá na plataforma da escola para que vocês possam fazer uma leitura detalhada desse desenvolvimento.
sala de aula. Então, olha só, o tópico frasal, a comprovação do tópico frasal e esse último período, aquela minha autocrítica. Eu tenho que mostrar para a banca que esse repertório da Constituição e do sociólogo tem uma relação com o tema. Então ele termina dizendo, olha, fica claro então que o acesso ao cinema não é um recurso democrático no Brasil. Olha a indignação, olha a autocrítica. Então, ele cumpre. Por isso que eu trouxe essa relação, porque a gente está estudando projeto de texto e a gente sabe que na competência 3 é onde a banca vai verificar se houve ou não o projeto de texto. Quando a gente lê um texto como esse, é claro e fica nítido que houve a elaboração de um planejamento prévio. Vamos agora para o desenvolvimento 2 dele. O segundo argumento dele é ligado ao primeiro. Ele usa causa e consequência. Então, como consequência dessa elitização do espaço, isso acaba gerando o quê? Um rompimento do senso crítico. Ocorre um bloqueio intelectual no cidadão brasileiro. Por quê? Porque, por exemplo, os textos de apoio diziam uma coisa importante no ano passado. Tinha um texto fantástico, acredito que era o texto 2. Dizia que o cinema tem uma função social. Quando você assiste um filme, quando você assiste um documentário, você consegue extrair alguma coisa daquela situação para a sua vida. O texto de apoio trabalhava isso. Então, olha como ele soube utilizar o texto de apoio a favor dele. Então, o desenvolvimento 2 trabalha isso. Por conta dessa falta de acessibilidade, isso tem como consequência o quê? O intelectual das pessoas muitas vezes é rompido. As pessoas não conseguem ter um senso crítico. E aí, nesse parágrafo, ele não vai usar nenhum repertório. Ele vai usar apenas o conhecimento de mundo adquirido ao longo da trajetória dele. Você vai perceber, terceiro ano, que quando você for ler essa redação e chegar nesse parágrafo, ele vai usar apenas a autoria. O que é a autoria? Apenas o conhecimento dele, individual, intelectual, acerca do tema. E aí, vamos para a proposta de intervenção. Sabe o que foi que mais me chamou aqui a atenção? É que ele não usa duas propostas. Ele usa apenas uma proposta de intervenção. Por que é que ele ganhou 200? Porque ele utilizou uma única proposta, mas a gente encontra os 5 elementos. O que vai fazer, quem vai fazer, como, para quê e o detalhamento. Então, ele apresenta uma única proposta dizendo, olha, nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso nas redes urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população, a fim de evitar a situação de alienação. Olha a retomada dos argumentos. Olha o gancho que ele estabelece entre os argumentos citados anteriormente e a intervenção que ele apresenta para a banca. Então, esse é um ponto importante que a gente frisa muito em nossas aulas. Quando a gente for elaborar nosso parágrafo conclusivo, nós precisamos lembrar que a nossa intervenção, seja ela uma ou duas intervenções, também se for o caso, elas precisam contemplar, elas precisam estar voltadas para a minha linha de argumentação dita anteriormente. E aqui ele faz isso de maneira clara. Quando ele apresenta apenas uma intervenção, fica claro para mim e para a banca que essa intervenção ela tem tudo a ver com o argumento 1 e com o argumento 2 dele. E para finalizar, ele torna o texto cíclico. Nós já vimos em sala de aula o que é o texto cíclico. Ele retoma o repertório lá de
lá na introdução, ele retoma esse repertório no final, tornando o texto cíclico. Olha como é que ele diz: desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude de essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies de animais através do conhecimento e da cultura. Perceba, terceiro ano, que existe um projeto de texto bem elaborado. Você lê e vê que tem uma sequência de ideias e que essa sequência de ideias ela é realizada ao longo dos parágrafos. Outra coisa também, a extensão dos períodos. Esses períodos eles estão dentro de um processo que vai fazer com que o próprio examinador perceba que cada período tem início, meio e fim. E aí, para a gente terminar, a gente vai trabalhar essa proposta de redação, né? Os desafios de quê? Do isolamento social no Brasil. Nós sabemos que foi passado aí para a população 3 estratégias ou 3 medidas: o isolamento social, a quarentena e o que muitos países, cidades e estados estão caminhando, que é o lockdown. É a última medida adotada nessas realidades físicas. Mas hoje eu quero que você trabalhe apenas a importância do isolamento social. Ou seja, essa medida, entre as muitas, ela surtiu um efeito positivo ou ela surtiu um efeito negativo? As pessoas têm cumprido esse isolamento? E as que não têm cumprido, quais são as consequências? Né? Então são provocações que eu estou antecipando para você colocar no seu texto. Outra coisa também, nós temos aí, minha gente, inúmeros argumentos. Por exemplo, nós temos a realidade dos grupos vulneráveis, né? Por que eu coloquei essa imagem desse rapaz de cabeça baixa? Porque eu li uma reportagem em que muita gente, em que o isolamento social tem causado, sobretudo aos jovens, depressão, traumas. E uma reportagem que saiu semana passada, excelente, no Fantástico, depois vocês têm acesso, essa reportagem está dizendo que um dos grupos mais difíceis de falar de isolamento social é para os jovens. E é verdade. Por que para os jovens? Porque esse público é tão difícil de aderir ao isolamento. Olha que argumento excelente. Porque é que o público jovem tem maior dificuldade de aderir ao isolamento. Depois, coloquei também uma senhora, tá vendo? Nos textos de apoio. Porque são o grupo dos vulneráveis, né? As pessoas que estão mais vulneráveis, como os idosos, como os moradores de rua. Então, como é que você vai trabalhar isso dentro do seu texto, da sua linha de argumentação? E olha a sugestão de projeto de texto. Aqui ao lado está uma sugestão de projeto de texto. Não é a redação pronta. Vocês devem elaborar o projeto de texto. Primeiro, qual é a estratégia que eu vou usar para apresentar o tema? Depois, qual será a minha tese? Quais são os argumentos que eu vou usar? E por último, as propostas de intervenção e os elementos que compõem a proposta de intervenção: ação, agente 1 e 2, modo e finalidade e o detalhamento. Então, com isso, com a reflexão dessa proposta, vocês vão desenvolver e depois, na próxima aula, nós vamos recolher os projetos de texto para que a gente possa debater. Ok, terceiro? Agradeço a vocês, espero que estejam se cuidando. Até a